Em tempos de crise, muitas vezes é preciso se adaptar à realidade para não fechar as portas. Eduardo administra uma empresa de alimentos. Em 2008, depois de pesquisar o mercado e traçar um plano de negócios, eles mudaram o foco da produção de salgados tradicionais para saudáveis. A fábrica chegou a ter 30 funcionários, mas por causa da crise hoje tem 12. Tudo poderia ser mais difícil se não houvesse planejamento. O plano de negócio, ele é mais uma ferramenta para auxiliar, para direcionar o empresário a como ele chegar no resultado, atingir a meta que ele busca. Mas nem todas as empresas conseguem sobreviver à crise. Dados do IBGE de 2014, mas só divulgados no final do ano passado, revelam que de cada 10 empresas, 6 fecham as portas antes de completar 5 anos. Ainda de acordo com a pesquisa, a sobrevivência das empresas está relacionada ao tamanho delas. Ou seja, quem tem mais funcionários tem condições de se manter por mais tempo no mercado. Segundo esta analista de atendimento do Sebrae, a gestão financeira é a principal dificuldade do empresário. A gente auxilia, todo o processo de registro, todo o planejamento, a gente tem capacitação online, temos capacitação presencial para assegurar e minimizar os riscos para essa abertura desse negócio. Bom, e em caso da empresa, que a empresa tenha sido aberta e não deu certo, existem instrumentos legais que podem ajudar. Um deles é a recuperação judicial. Para tirar nossas dúvidas sobre esse assunto, está aqui o advogado de Direito Tributário, Manuel Arruda. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, vamos explicar direitinho para as pessoas, para a gente entender também, o que se trata a recuperação judicial? Recuperação judicial, Érica, é simplesmente um procedimento, aquela empresa que se encontra em dificuldade financeira para honrar os seus compromissos, seus credores, ela busca um procedimento judicial, quer dizer, um pedido para o juiz, para quê? Para que possam ser suspensos alguns pagamentos, alguns créditos, excetuados aí aqueles de ordem tributária, mas os demais todos serão suspensos, e a empresa tem que apresentar um plano de recuperação, quer dizer, ela tem que apresentar um plano para poder quitar esses credores que eventualmente ela esteja devendo, e também o prosseguimento da sua atividade empresarial. É nomeado interventor, alguma pessoa que acompanha esse processo de recuperação, ou a empresa continua sendo administrada normalmente pela diretoria dela, pelos donos da empresa? Quando é feito o pedido, o juiz ele tem um prazo de até 60 dias para poder avaliar, verificar se aquele plano, se a documentação que a empresa apresentou está tudo correto. Após, tem mais 120 para os credores poderem analisar se o crédito está correto ou não. O juiz, depois dessa etapa, ele vai nomear um administrador judicial, que é aquela pessoa um profissional que vai ficar responsável por avaliar se o plano de recuperação está sendo realmente implementado. Se estiver sendo, ele vai se reportar ao juiz. Em relação à diretoria, se ela vai persistir, isso vai depender muito de cada caso. O juiz ele pode realmente intervir e nomear um administrador para que toque a atividade empresarial, mas geralmente a empresa ela persiste com seu quadro societário, com sua administração, tendo um administrador judicial para poder acompanhar esse plano de recuperação. A ideia da recuperação judicial é fazer com que a empresa não feche, que se mantenha ali os empregos, o capital da empresa e tudo mais, e que ela continue a andar com as suas próprias pernas. Há um prazo para isso, para a recuperação judicial, para o começo e para o meio e fim dela? Então, o prazo que se tem, geralmente são esse prazo inicial de 180 dias, que suspendem todas as execuções, quer dizer, todas as ações judiciais que estejam cobrando algum tipo de crédito contra essa empresa. E a empresa, apresentado o plano de recuperação, ela tem até 2 anos para quitar todas as suas obrigações, ou pelo menos está com compromisso em dia com essas obrigações com seus credores. Então, o prazo máximo seriam 2 anos. Os credores têm que ser ouvidos também? Ou o juiz nem ouve, ele acha que é possível pagar ou eles têm que aceitar? Eles participam dessa negociação? Participam. Após esse prazo inicial que eu falei de 60 dias, os credores eles têm 120 dias para poder. Primeiro, o juiz ele vai publicar um edital, onde lá vão constar todos os credores daquela empresa em recuperação e o valor do crédito. Se os credores eles divergirem de alguma forma em relação ao crédito, vai ser feita uma assembleia de credores,
onde vai ser discutido não só o plano de recuperação, quer dizer, o plano de pagamento desses credores, mas também os valores. Então, os credores participam e têm que participar, inclusive, para que tenha efetividade esse plano de recuperação judicial. Qual que é a diferença básica da recuperação judicial para a falência de uma empresa? A falência já, infelizmente, que ocorre é o quê? Tentar a recuperação judicial e não adimplir dos compromissos, quer dizer, não paga os compromissos aos credores, o juiz converte a recuperação judicial em falência e se avalia a responsabilidade daqueles sócios administradores da empresa. Infelizmente, a atividade empresarial aí já fica totalmente prejudicada. Doutora, a gente tem um dado, né, que é muito falado, que no primeiro ano das empresas no Brasil há um índice muito grande de empresas que fecham as portas, né? Por que isso ocorre hoje ainda? É muito burocrática a abertura de uma empresa, é muito difícil se sustentar nesse primeiro ano? Então, hoje em dia, o Estado ele tem buscado formas tentar reduzir essa burocracia, né? Uma empresa em média no Brasil, pelo menos aqui no DF, ela leva, assim, para ela poder ter registrado seus contratos, ter seu CNPJ, em média 30 dias. Né? Isso, a gente considerando demais países, inclusive do Mercosul ou mesmo do mundo, é um prazo muito longo. Quer dizer, o empresário, além de preparar todo o plano de negócio, tem que buscar todas as informações junto ao Estado e levar 30 dias para iniciar a sua atividade empresarial, é um tempo mais que desarrazoado, né? Pelo menos no meu entendimento. Então, o que se busca, pelo menos em relação a micro e pequena empresa, que hoje é mais de 90% das empresas são constituídas no Brasil, é tentar minorar essa burocracia. Quer dizer, o SEBRAE e as entidades do Sistema S têm buscado o quê? Reduzir esse processo e aberto essas empresas em até uma semana. E para fechar a empresa? Para fechar, existia uma burocracia muito maior, que era exigido, pelo menos para todas as empresas, era exigido a certidão negativa de tributos. Hoje, já se há uma flexibilização em relação a isso, quer dizer, o empresário ele pode, como pessoa física, garantir o pagamento desses tributos, quer dizer, ele se coloca como devedor desses tributos e a empresa pode ser fechada. Então, o procedimento ele simplificou, mas ainda é um pouco penoso para o empresário. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela sua participação. Eu conversei com o Manuel Arruda, que é advogado tributarista, e conversou com a gente como se dá aí a recuperação judicial, fechamento e abertura de empresas no Brasil. Obrigada, doutor. Até uma próxima.